Poder Judiciário conhecerá da causa e dará o julgamento. A cautelar, o que acontece então na ação cautelar, o que pretende o autor não é exaurir, ou seja, acabar com o mérito, o julgamento da causa. Ele quer apenas a antecipação de algo processual que terá que fazer. Ou fazer uma penhora, fazer um arresto, fazer um sequestro, fazer uma antecipação de provas, e depois ele tem que entrar com a ação de conhecimento no prazo de 30 dias. Na ação cautelar, isso tem a ver com um pedido liminar de tutela? Não. O pedido liminar é feito na própria ação de conhecimento para antecipar um juízo de valor, antecipar o mérito. Tanto na antecipação de tutela, quanto na liminar, você está antecipando um pedacinho do mérito. Vamos colocar assim de forma bem simples para a TGP. Está antecipando um pouco do mérito. Na cautelar, não necessariamente. Você está antecipando algo processualmente. Então eu quero fazer o sequestro dos bens, porque daqui a pouco eu não tenho mais bem. Não adianta eu ficar discutindo quem tem é dono do bem, se o bem já não existe mais, foi dilapidado. Então você vai resguardar que aquele bem esteja ali. Você faz a antecipação de prova, por exemplo, porque no final, no meio da ação, não adianta mais. A prova já se exauriu, não tem mais como pegar aquela prova. Então tu vai antecipar de forma processual algo. Tá? Na ação cautelar nós vimos que tem dois tipos, nominada e inominada. Nominada é porque tem um rito próprio, nominado no código. Está lá, o nomezinho. Ação cautelar de arresto. Ação cautelar de antecipação de provas. Tudo isso, todas essas são nominadas, porque tem um nome no código e um rito próprio para ela. Tem uma forma daquilo proceder. Então lembrando que é rito, né? Rito é um procedimento. Tem um procedimento próprio para aquela cautelar. Tem, por exemplo, a lei é específica como é que ela tramita. Tem alguma coisa só para ela. Já as cautelares inominadas seguem o rito comum das cautelares. Não tem um rito específico para elas. E por isso elas não têm nome dentro do código, porque seguem uma regra geral. Depois nós temos a ação de execução. A ação de execução visa executar duas coisas: título extrajudicial e título judicial. Mais nada. Como assim executar título extrajudicial? É aquele título, então, que vocês vão ter até matéria sobre isso, mas é um título que não vem oriundo do Poder Judiciário, é um título extrajudicial. Já, ele também pode executar títulos judiciais, que nada mais são do que as sentenças. Essa é uma execução direta de um título judicial. Por último, então, temos a ação de conhecimento. E a ação de conhecimento é dividida em três, pelo nosso PLT, e pela doutrina mais moderna. Aqui na ação de execução, está escrito assim, título extrajudicial e bem contra a cadeia pública. Aqui daí são sentenças judiciais, que eu estou fazendo, porque a gente vai executar uma sentença. Bom, conhecimento então, a doutrina mais moderna e o nosso PLT traz três. Ação de conhecimento declaratória, ação de conhecimento condenatória e ação de conhecimento constitutiva. A ação declaratória é aquela que visa declarar a existência ou inexistência de uma relação jurídica, ou a autenticidade ou falsidade de um documento. Isso é ação declaratória, está lá no artigo 4º, desse mesmo jeitinho. Declarar ou não a existência de uma relação jurídica, ou autenticidade ou falsidade de um documento. Depois nós vimos a ação condenatória, que visa imprimir uma obrigação ao réu. A obrigação de dar, fazer, não fazer, pagar ou entregar. Toda vez que você escutar esses verbos, você está falando de uma ação condenatória. Então toda vez que você vê obrigação, muito provavelmente estará ação condenatória. Você está condenando alguém a fazer algum ato. Essa é a ideia, o nome ajuda muito. Você condena alguém a fazer alguma obrigação. Qual é a obrigação?
Dar, fazer, não fazer, pagar, entregar, não entregar, é uma obrigação. Isso vocês terão lá no Direito Civil um semestre todo para ver quais são essas obrigações em detalhes. Mas o importante é saber que a condenatória condenará a cumprimento de uma obrigação. Por último, então, a constitutiva, que visa, então, constituir, criar. Vamos lá, 4 palavrinhas que vocês têm que lembrar. Constitutiva. Ela vai criar, modificar, extinguir ou conservar. O quê? Uma relação jurídica. Criar, modificar, conservar ou extinguir. E a ordem tanto faz, né? Como eu vou falando da cabeça, às vezes eu falo em ordem invertida, mas umas 4 palavrinhas que vocês já têm no caderno, né? Não é nenhuma novidade para vocês. Isso que eu estou falando. Inclusive já caiu, inclusive na primeira prova, né? Não é essa novidade, né? Depois nós vimos a ação penal, a ação pública e a ação privada. A ação pública, então, nós dividimos em 2: incondicionada e ação pública condicionada. Bom, condicionada ou incondicionada, as duas são públicas. E são públicas é porque tem o Ministério Público como autor da ação. Tem que ter isso em mente. Se ela é pública, o Ministério Público que é o autor da ação. O que muda uma condicionada e outra incondicionada? A que ela é condicionada ou incondicionada. E essa condição está ligada à vontade de manifestação da vítima. Na incondicionada, ação pública incondicionada, a vítima não precisa manifestar interesse de representação. Ou seja, a vítima, mesmo que ela não faça nada, ela não quero que o Ministério Público entre com ação. O Ministério Público entrará com ação, porque não depende da vítima, é incondicionada. Nem da vítima, nem da família da vítima, né? Porque às vezes a vítima não existe mais. A condicionada, sim. Se a vítima não apresentar representação num prazo de 6 meses, o Ministério Público não pode fazer nada, porque é condicionada à vontade dela. O importante é lembrar que mesmo nesse caso aqui, não tem o que fazer. Então, pública então, tá tranquilo? Condicionada, incondicionada, alguma dúvida? Depois nós vemos a privada. Exclusivamente privada, subsidiária da ação pública e privada personalíssima. Vamos primeiro falar da subsidiária da ação pública, já que a gente acabou de falar da ação pública, fica mais fácil para a gente entender. Subsidiária da ação pública, então, está ligado ao seguinte: o Ministério Público não tem, é ele o autor? Se ele não fizer no prazo legal, a vítima, então, pode fazer por conta própria. E ela se torna uma ação privada, subsidiária da ação pública. Vai de novo. Vamos lá. A ação privada, subsidiária pública. Bom, se a pública, o Ministério Público que tem que ser autor da ação, se ele não fizer, vai que o Ministério Público não faça. A vítima, então, o fará sozinho. Qual é o prazo? 6 meses. Prazo de 6 meses. E o MP volta a ser o autor dele? Ele pode daí corrigir o erro e voltar, mas daí ela passa a ser privada e o Ministério Público entra na ação, porque ele é obrigado. Toda ação penal, no caso, ele tem que ser chamado até nas vias. Até acham isso um equívoco, ele tem que estar em tudo. Aí você sobrecarrega o Poder Judiciário, principalmente o Ministério Público, que não tem tanta gente assim, para ficar indo ver coisas de baixíssima relevância para a sociedade. Que vai fazer transação, por exemplo. Coisa, sei lá, quando a parte possui advogado. Quando não possui advogado, até entendo, o Ministério Público tem que estar. Mas se ela já está representada,
eu não, sei lá, eu não vejo mais a necessidade de ter alguém ali, dependendo da sociedade, em caso de baixíssima relevância, mas isso é uma discussão que não é para hoje. Vimos também privada, personalíssima e a exclusivamente privada. Qual que é a diferença de uma e de outra? Exclusivamente privada e a personalíssima. A diferença é no caso da morte da vítima. Porque caso a vítima morra, e não vai morrer em razão de um crime, tá? Do crime da ação penal, porque senão ela é incondicionada, se for homicídio. Não é isso que nós estamos tratando. Estamos falando que alguém, por exemplo, um crime de calúnia, ingressa como uma ação, então, privada, e no meio da ação a pessoa morre. Bom, o que diferencia elas, então, é, se for personalíssima, a ação acaba. Mas Somente então, o ofendido pode continuar a ação. Mas A família não a gente pode. vai saber quando que é personalíssimo? Nesse momento, basta saber que elas existem e qual a diferença delas. Eu não vou dar um caso concreto, até porque eu não fiquei nisso com vocês. Né? E a outra, a família pode continuar, mesmo que o ofendido morra. Em caso de morte, a ação penal pode continuar. Essa é a privada. A personalíssima, não. A personalíssima, aquele ofendido morreu, acabou a ação penal. Então são crimes realmente personalíssimos. Coisas que... E hoje praticamente essa ação está deixando de existir. Bom, voltando então. Daí começamos a ver o processo, né? E isso sim já é do segundo bimestre. Então, pessoal, garantido aí competência e condição da ação, quem souber isso tira 2 pontos na prova, tá? E quem souber o básico disso, não precisa saber nada muito exorbitante. As questões serão muito parecidas com o que foram no primeiro bimestre. Muito mesmo. Vou ficar até se eu tirar, gravar essas coisas que tá quente. Olha, eu não consigo falar. Eu tô rouco. Como é que é? Desculpa. Olha, isso era, foi do primeiro bimestre, não foi? Não vai cair. Primeiro bimestre é só a condição da ação e competência. Pessoal, voltando então, vamos lá. Processo. Daí nós começamos a ver os processos e o que mais foi importante no processo. Nós vimos então os pressupostos processuais. Isso é absoluta certeza que cai na prova. Certeza, né? Quantas vezes eu falei aqui, fizemos exercício semana passada sobre isso, toda hora eu falo dos pressupostos processuais, é a mesma coisa da condição da ação. São coisas que não tem como deixar de saber. Não souber os pressupostos processuais, condição da ação e competência, é assim, sabendo essas 3 coisas, vocês fazem praticamente a prova da OAB e acertam 60% dela. Pressupostos processuais. Daí nós vimos que tem pressupostos processuais. Então vamos lá. Pressupostos. Algo que eu preciso ter para que aquele processo ou exista ou ele seja válido. Daí nós vimos que tem 2 tipos de pressupostos. Primeiro, pressuposto de existência. Inclusive tinha no último exercício que era uma questão da prova do semestre passado. Então falava quais são os pressupostos. Não, era uma questão de afirmativa, né? 1, 2, 3, 4. Não. Então são pressupostos de existência do processo. Na etapa, juiz, as partes e o perito judicial. Bom, esqueçam o perito judicial, tá? Foi só o que estava na questão. Porque para existir um processo, o que eu preciso ter? Basicamente, Parte, juiz e lide. eu preciso ter 3 coisas, gente. Primeiro, as partes. Não, as partes. O autor e o réu. Eu preciso ter 2 pessoas brigando. Uma só brigando com o espelho não vai adiantar. Isso é óbvio, né? E a ideia é ter que ser óbvio isso. Como é que um processo existe? Tendo as partes. Alguém para brigar. No mínimo 2. Senão,
Ninguém briga sozinho. Tem que ter alguém para julgar, porque foi lá na primeira ou segunda aula que nós tivemos no semestre, nós vimos as formas de resolução de conflito. E o que diferencia o processo é ter um terceiro julgador. Um terceiro imparcial julgando a causa. Tem que ter um juiz. Senão não é processo. Ou é autotutela ou é autocomposição. Então, basicamente, pressuposto de existência, juiz e as partes. O que mais? Adianta ter partes e adianta ter um juiz se não tiver um motivo pela briga dessas pessoas e para que aquele julgue, não. Então eu tenho que ter a lide. E o que é a lide? Vocês ainda lembram? Conflito de interesse qualificado por uma pretensão e uma existência. Praticamente é a ideia de pressuposto de existência do processo. Eu tenho que ter uma pretensão, uma resistência, qualificado por um conflito. Não, um conflito qualificado pela pretensão e pela resistência. Basicamente é essa a ideia. Então, pressupostos de existência do processo. Partes, juiz e a lide. E ponto. Não tem mais nenhum. Me assusta um pouco porque isso aqui é uma revisão, né? Parece que eu estou dando aula. É meio assustadora a cara de vocês, assim, como se eu estivesse falando uma coisa pela primeira vez para vocês. Era para vocês estarem acompanhando o caderno e não anotando nada, porque isso aí é o básico do que eu anotei, né? Só fazendo asterisco, ó, isso aqui ele falou de novo. Depois nós vimos pressupostos de validade. Bom, o processo existe, mas para ele ser válido, eu tenho que ter alguns pressupostos. E daí nós vimos primeiro o pressuposto em relação às partes. E vimos 3 tipos. Capacidade de ser parte, de estar em juízo e postulatório. Isso aí. Então, capacidade de ser parte. Capacidade de ser parte está muito ligada à condição da ação, porque é a mesma coisa da legitimidade. As partes têm que ser legítimas para aquela causa. Ela tem que ser capaz de ser parte. Ela tem que ter interesse, ou seja, legitimidade. Detentora do direito, botou 4. É. Tem que ser legítimo. Então, o que a gente já falou de legitimidade hoje. Depois nós vimos capacidade de estar em juízo. Capacidade de estar em juízo, nós estamos falando basicamente em capacidade processual, de eu me autorrepresentar dentro do processo, ou ser representado ou assistido, curatelado, tutelado por alguém. Basicamente a ideia é, eu tenho que ter condições processuais naquele processo. Não basta eu ser parte. Basta, se eu tenho menos de 18 anos, por exemplo, ou eu serei representado ou eu serei assistido, porque sozinho eu não tenho condições de estar lá, a não ser que eu tenha mais de 16 e seja emancipado. Então eu tenho que estar com os meus pais, com o meu tutor, e acima dos 18 anos, se for inválido, eu tenho que ter o meu curador. Coisa que vocês já viram no direito civil. Então as matérias começam a ficar interdisciplinares. Vai começar uma coisa a depender da outra. Então, curatela, tutela, guarda, coisas que vocês já viram lá no direito civil e que vão ver novamente lá no final, provavelmente no direito de família, mas é bom que vocês já se atentem a isso. Por último, então, nesse caso do pressuposto de validade para as partes, capacidade postulatória. E qual a palavra-chave da capacidade postulatória? Advogado. Advogado. Precisa ter advogado. Capacidade postulatória é a capacidade da parte de ter representada por um advogado. Dá para ligar o ar? Tem que ir lá pedir para... Em relação às partes, tranquilo? Beleza. Em relação ao juiz, daí nós vimos que tem 2 tipos. Nós podemos falar em investidura. Imparcialidade.
e imparcialidade. A investidura, nós estamos falando algo ligado à competência. Ou seja, o juiz tem que estar investido no cargo e tem que ser competente para julgar. E também, segunda opção, nós estamos falando então, pressuposto de validade em relação ao juiz, nós estamos falando da imparcialidade. E daí nós temos duas palavras bem básicas assim para tratar. Impedimento e suspeição. Impedimento e suspeição. Alguma coisa sobre aquele artigo do CPC? Artigo 134 e 135 é esse? 134 é o impedimento, 135 é a suspeição. Como é que alega a suspensão, o impedimento ou a suspeição? Vamos lá, então uma participativa. Porque foi o que tu botou no É quadro? assim que vai cair. Mas aqui tem o artigo. Não, O artigo não diz isso. é lógico que eu vou ter que ler, né? Ah, então tá. Então vamos lá. Então falando então de pressupostos de validade, em relação ao juiz. Primeiro, investidura ligada à competência. Segundo, imparcialidade, que estarão ligadas então a essas duas palavrinhas que vocês vão ver com mais ênfase no semestre que vem, que é a suspeição e o impedimento. Ou o juiz pode ser impedido de julgar aquela causa, ou ele pode ser suspeito. Lembra vocês, cuidado, não é suspensão. É suspeição, é de suspeito, não de suspenso. Ok? Dúvida em relação a isso? Ô professor, no caso aqui da suspeição, naquele caso, por exemplo, quando se o juiz for, por exemplo, parente de uma das partes, né? Tu deu esse exemplo. Eu não vou entrar no mérito dos artigos ali, Tá. dos incisos. Isso vocês vão ver no semestre que vem. A ideia agora é que vocês saibam como isso funciona, só que existe. Tá? Colega. A parte da validade da capacidade de ser parte e a capacidade de ser juiz, ou é uma ou é outra. São coisas diferentes. Capacidade de ser parte está ligada à legitimidade. Capacidade de estar em juízo está ligada, por exemplo, à condição civil. A representação por si só dentro do processo. Se eu posso ir sozinho ou se eu tenho que ser representado ou assistido por alguém. É a questão da minha capacidade jurídica no processo. Por exemplo, a minha capacidade de ser parte vai por esse princípio. Também menor de 18 anos não ela elimina, então ela já vai direto para... Não. Por exemplo, um filho de 6 meses que cobra alimentos do pai, ele não é capaz de ser parte? Porque se ele não fosse filho, ele não tinha capacidade de ser parte. Nesse caso, ele é capaz de ser parte porque é filho daquele que ele está cobrando alimentos e ele vai ter capacidade de estar em juízo se ele for representado pela mãe. Tá? Então são coisas distintas. Capacidade de ser parte acontece em qualquer fase da nossa vida. Inclusive se for pessoa jurídica, tá? Porque a gente pensa muito na pessoa física, mas se a gente levar isso para o lado da pessoa jurídica, também. A capacidade de estar em juízo na pessoa jurídica, por exemplo, aquele que vai, ingressa com uma ação e não apresenta o estatuto social da empresa. Ele não é sócio da empresa ou administrador da empresa. Quer dizer, ele não tem capacidade, a empresa está sem capacidade jurídica dentro do processo, sem capacidade de estar em juízo. Mas ela é parte, ela não deixa de ser parte, ela só não está devidamente representada civilmente para aquilo. Então a gente poderia levar para os dois lados. Bom, e por último então vimos quanto a lide. E daí nós vimos duas palavrinhas novas, né? Não foi uma aula que a gente viu bastante palavrinha nova até no dia. A gente viu primeiro que litispendência e a coisa julgada. Duas ou mais ações iguais em andamento. Então é isso, litispendência é quando eu tenho duas ações com os mesmas partes, o mesmo pedido, mesma causa de pedido também, tramitando ao mesmo tempo. Duas ações em andamento, as duas estão andando, iguais, juntas, cada uma na sua vara, cada uma no seu lugar e em seu tempo, mas as duas estão tramitando e elas são idênticas. Então não podem haver duas ações idênticas tramitando no Poder Judiciário. Isso chama-se litispendência. Então para que eu ingresse com uma nova ação,
eu tenho que ver se eu já não fiz a mesma. Senão gera litispendência. E é um pressuposto de validade processual. Não pode ter, senão ela fica invalidada. Ô, Fabiano, mas aí, por exemplo, assim, ó, se eu sou advogado do réu, né? E aí eu sei que já tramitou uma ação igual e que já foi julgada. Como que eu vou informar isso para o juiz? Qual é o procedimento para informar isso para o juiz? A gente já vê isso aí, porque a gente vai falar das questões daqui a pouco, daí eu já vejo isso. Mas você vai falar em preliminar. Preliminar. E depois nós vimos também a coisa julgada. Cuidado, porque elas são parecidas, mas não são a mesma coisa. Porque a coisa julgada, eu já tenho uma ação julgada, que não cabe mais recurso. Por quê? Porque já transitou em julgado uma ação. Acabou. Daí a pessoa vai lá e entra com a mesma ação de novo, como se ela fosse nova no Poder Judiciário. Isso já é uma coisa, porque acontece, já é uma coisa julgada. Não dá mais para julgar uma coisa que já foi julgada. Então, também é uma forma, é um pressuposto processual de validade, a coisa julgada. Tranquilo? Para muitos doutrinadores, o nosso PLT não traz, tá? Mas eles trazem a perempção também. Nessa aula eu falei para vocês o que era perempção. Cuidado para não confundir com prazo peremptório. Coisas distintas, né? Perempção, então, lembram o que é? Alguém lembra? Não, só peremptória, defesa definitiva para o processo. Vamos lá. Perempção é quando o autor não dá andamento ao processo e o processo é arquivado pela terceira vez. Calma. Não. Fundamento. Por causa do autor, qualquer que seja o motivo que o autor der pelo arquivamento, se for arquivado pela terceira vez, o autor então perde esse direito de ingressar com a mesma ação. Vamos pensar o seguinte, o autor entrou com uma ação. Mas isso se ela não tivesse sido julgada, né? Porque não está arquivada porque não foi julgada. Óbvio. Pessoal, vamos pensar o seguinte, o autor entrou com a ação, daí ele não pagou as custas. Foi arquivado. E daí o que acontece? No caso, foi julgado, foi arquivado e sem resolução de mérito, tá lá. Daí o autor pega, ingressa de novo com uma ação, mesma ação, tá? Igualzinho. No meio da ação ele desiste da ação. Arquiva de novo. Ele ingressa pela terceira vez. Na terceira vez o juiz manda emendar a inicial, ele não emenda. Arquiva de novo. A quarta vez deu perempção. Não entra mais. Nem que ele queira agora levar a sério a ação, não pode mais. Ou seja, perde o direito da ação. Não perde direito de ação. Ele tem o direito de ação. Só que não vai jogar. Não vai poder ir em julgamento. No final das contas, na prática, vamos deixar assim para não complicar, perde o direito de ação. Não confundindo com decadência e prescrição. Cuidado, coisas distintas, caminhos distintos. Eu não estou falando do mérito, estou falando de algo processual mesmo. E isso, eu não sei se, por exemplo, o juiz já procura logo no início, quando ele recebe essa ação, vamos dizer que acontecesse, né? Ele já procura logo no início. O juiz não vê isso. Raramente. Quem vê é o réu. O réu fala, terceira vez que esse cara entra com a ação e arquiva, deu. Imagina que o juiz vai ter condições, o Poder Judiciário nosso não tem condições de ficar vendo perempção. Raramente, a não ser que dê uma sorte danada. Normal é ser o réu. Porque às vezes demora entre essas coisas, né? Fica às vezes 3, 4, 5 anos naquela coisa de arquiva, volta, vai, né? E assim vai. Entra, daí não dá atenção, daí viu que mudou o julgamento lá nos tribunais superiores, entra de novo, e assim vai. Ele perde o direito da ação daquele processo em andamento, mas ele pode retornar do início. Não pode mais. Entrou 3 vezes, mesmo que ele tenha um mérito, direito ao mérito, tá? Não pode mais. Perdeu. Mas se ele mudar alguma coisinha, daí pode. Daí tá. Daí vai ter que ver, não é qualquer coisinha. Vai ter que mudar o objeto da ação. Se não, perempção, né? Se não, mudei a vírgula. Não.
Claro que não. A Não, causa mas- de pedir tem que ser outra. Mas, por exemplo, assim, se ele pedia 3 coisas, agora ele resolveu, então, para poder continuar, eu vou pedir só 2. Então essas 2 Aí não pode? podem mais. Não pode. Não. Essas 2 ele já deu permissão. Tá. Ele pode fazer, se ele pediu 2 e queria pedir 3, aquela uma ele pode pedir. Ah, Ele ainda não entrou com a ação, mas as que ele já entrou já não dá mais. ok. Bom, mas vamos ficar no que a gente... Depois nós vimos as questões sobre pressupostos processuais. Daí nós vimos as preliminares, né? São aquelas feitas na própria defesa, em contestação. E vimos também as exceções processuais. Daí nós vimos que existem exceções dilatórias e peremptórias. Exceções, defesas. Exceções são a mesma coisa que defesa, é um tipo de defesa. Existem defesas, exceções dilatórias, que apenas vão dilatar o tempo de julgamento, mas não vão modificar a fase final dele, propriamente dita. E peremptórias, aquelas exceções que põem fim ao processo definitivamente. Por exemplo, a exceção de incompetência não põe fim ao processo. Só vai mudar o lugar do julgamento, mas o processo vai continuar. A mesma coisa nas exceções de impedimento e suspeição. Isso só vai mudar o juiz, mas o processo vai continuar. Então dilata, mas não termina. Quando nós estamos falando de defesas peremptórias, nós estamos falando de algo que vai botar fim. Então vamos lá, perempção, coisa julgada e litispendência. Essas 3 coisas põem fim processual à causa. Acaba ali. Litispendência, coisa julgada, o quê? E a perempção? Hã? Litispendência, coisa julgada e perempção. Essas três defesas, essas 3 arguições põem fim ao processo. Porque se tem litispendência, não pode ter inovação. Aquela acaba definitivamente. Não dá para entrar de novo. Coisa julgada, a mesma coisa. Perempção, já fez 3 vezes e a 4ª não pode mais. Perdeu o direito de ação. Ok. De dilatória, competência, suspensão e imparcial. O importante é entender. Se vocês entenderem, vocês não precisam decorar isso aí. Se é dilatória, é porque só vai dilatar, mas não vai acabar o processo. Incompetência, suspeição e impedimento, lembrem, só vai mudar ou o lugar do julgamento ou o juiz. O processo não acaba. Já a litispendência, a coisa julgada e a perempção liquidam com o processo. Depois nós vimos questões no conteúdo objetivo do processo, questões prejudiciais, questões preliminares. Então, a gente falou, e daí eu vou até juntar com outros que vêm para frente. Aí nós vimos que questões preliminares, por exemplo, na prática, estão ligados com problemas processuais ou condição da ação. Então, quando alguém falar em preliminar de defesa, está falando basicamente ou de uma condição da ação ou de um pressuposto processual que deixou de existir ali naquela ação ou naquele processo. E temos então as questões de mérito. Essas estão ligadas agora, você já sabe, todo mundo já sabe o que é mérito nesse andar da carruagem. Então, as questões de mérito então, estão ligadas basicamente ao objeto da causa, ao direito material. Depois começamos a ver a composição subjetiva do processo. E daí nós vimos os sujeitos processuais. Vimos lá, sujeitos processuais, o juiz e as partes. E daí é só uma questão de leitura ali, eu vou para o que interessa mesmo. Daí nós vimos então os princípios informativos das partes. E são 3: dualidade das partes, igualdade das partes e contraditório. Então, dualidade de partes. Dualidade, eu tenho que ter no mínimo 2 partes. Basicamente isso.
estiver falando de igualdade das partes, igualdade de tratamento entre as partes. E por último, o contraditório, que é a oportunidade de defesa. Vou puxar aqui esse momentinho. Pode. É que tô. Vai tu escuta tua voz, tu grava. Então tá, dualidade, igualdade das partes e contraditório. Contraditório é a oportunidade de defesa. Sempre o réu tem que ter oportunidade de defesa. Isso chama-se contraditório. Ele tem que contraditar o que o autor está dizendo. Contraditório, oportunidade de defesa. Desculpa, contraditório. É a oportunidade de defesa. O réu tem que ter a oportunidade de se defender. Claro que tem um monte de coisinha ali no caderno, daí vocês dêem uma lida no caderno ali, que tem várias anotaçõezinhas, que senão não vai dar tempo, porque né, até as 10 horas a gente vê tudo. 10? Pluralidade de partes. E daí nós estamos falando em litisconsórcio. Mais de autor ou mais de um réu? Pessoal, litisconsórcio. Eu tenho, então, nós vimos que existem os polos. Polo ativo e polo passivo. Polo ativo, aquele onde se encontram o autor ou os autores da ação. Polo passivo, onde se encontram o réu ou os réus da ação. Tranquilo? Polo ativo e polo passivo? Sim. Maravilha. Daquele Então, o mesmo. litisconsórcio nada mais é do que eu ter mais de uma pessoa ou no polo ativo, ou no polo passivo, ou nos dois polos. É eu ter pluralidade de partes, mais de uma parte em cada polo. Daí nós vimos três tipos, né? Em relação à pluralidade de partes. O litisconsórcio ativo, passivo ou recíproco, ou misto, dependendo da doutrina. Mas para nós só vai valer esses três, né? Sei que são a mesma, só muda o nome. Ah tá, o misto aquele era no... É o recíproco. Ah tá. Litisconsórcio ativo é quando eu tenho somente mais de um autor. Litisconsórcio passivo, quando eu tenho apenas mais de um réu. E litisconsórcio recíproco ou misto é quando eu tenho mais autores e mais de um réu na mesma ação. Tenho gente sobrando para tudo quanto é lado. Esse é o recíproco, tenho mais de um em cada lado. Se eu tiver só mais de um autor e tiver um só réu, ativo, litisconsórcio ativo. Se eu tiver um autor só e mais de um réu, litisconsórcio passivo. Ok? Depois nós vimos quanto ao momento da formação. Formação. Inicial, ulterior. Naquele exercício tu botou outra palavra para inicial, pode me lembrar qual foi? Naquele exercício tu botou outra palavra. Originário, tá. Pessoal, algumas dúvidas aí? Na Eu vejo que vocês- formação, Não, momento. Quanto ao momento. Porque inicial... tem o momento da formação, né? Vamos lá então. Anterior. Quanto ao momento da sua formação, inicial e ulterior. Eu vou pedir um pouco de silêncio para vocês, pessoal. Eu estou começando a gritar aí, senão eu não chego até o final. A gente só tem aula de hoje para tentar terminar essa revisão. Né? Então, ulterior. Inicial ou originário, né? No último exercício eu trouxe originário como sinônimo. Então, inicial ou originário, está falando da origem, ou ulterior. O que quer dizer isso? O litisconsórcio inicial é aquele que ocorre até o momento da contestação. No começo. Então, até o momento da contestação, se tiver
apenas uma parte e um réu, ou não, desculpa, se já começar a ação com mais de uma parte, tanto no autor quanto no réu, será um litisconsórcio inicial ou originário, porque a ação já começa com mais litisconsórcios. Se entrou com um autor e um réu, e só na contestação, após a contestação, que ingressam novos litisconsórcios, será o ulterior. Por quê? Porque foi depois da contestação. Mas tem que ser até o momento da contestação, né? É a contestação que muda o fato. Se o próprio juiz determinar antes da contestação, continuará sendo inicial. Mas isso é uma coisa que é mais um concurso público, né? Aqui na nossa prova não vai chegar tanto. Mas só para entender assim, vamos dizer, depois da contestação não tem mais como ter o litisconsórcio, né? Tem, só que ele será ulterior. A única coisa é a classificação. Ah, tá. Pode ter. Na contestação, a gente já viu que tem algumas formas de se trazer litisconsórcio. Inclusive, por exemplo, chamamento ao processo. Tu traz alguém para dentro da atuação. Aonde? Na contestação. E ele vai ser litisconsórcio teu. Trabalhista isso acontece bastante. Sempre. Quanto à natureza do vínculo entre as partes, daí nós vimos necessário ou facultativo. E aí está ligado à obrigatoriedade legal. Como assim? Se a lei determina que o litisconsórcio tenha que acontecer, ou se as partes escolheram estar juntas porque querem estar juntas. Para economizar custas, economizar advogado, economizar tempo processual. Não sei, as partes querem estar juntas dentro do processo. Isso é facultativo. É uma faculdade as partes escolherem. E eu trouxe o exercício semana passada, que era um caso trabalhista, onde cada um dos autores trabalhistas, cada empregado pode entrar com a sua ação sozinho. Mas no caso eram dois amigos que tinham uma ação muito parecida, que quiseram ingressar juntos para economizar, por exemplo, no advogado. E daí nós temos a necessária, quando a lei obriga que haja litisconsórcio. No caso, por exemplo, foi o caso do exemplo que eu trouxe aqui para vocês, no uso capião, em que a esposa e o casal é dono do imóvel, ou seja, os dois têm que entrar com o uso capião, não dá para um só entrar. E os dois são proprietários do imóvel. Dúvida nesse ainda? Não. Depois nós vimos quanto aos efeitos da sentença. E daí nós vimos unitário ou não unitário. Podemos falar em simples, mas vamos falar de unitário e não unitário para a nossa prova, como está no PLT. Então, unitário, a sentença É a mesma. obrigatoriamente será igual para as partes. E não importa se ela será ou não igual, não importa que ela é obrigada a ser igual. Unitário. Isso é unitário. A sentença é igual para as partes. Que nem no caso do uso capião que eu acabei de falar. Se o casal é dono do imóvel, dá para o juiz falar assim ou não? Para um vai ser dado uso capião, para o outro não? Claro que não tem como. Obrigatoriamente a sentença será igual para as duas partes. Para todo mundo a sentença será igual para o processo. Então, é um litisconsórcio unitário. E o não unitário é quando a sentença não obrigatoriamente será igual para as duas partes, para os dois litisconsórcios. Como no caso do trabalhista. Se duas pessoas estão entrando pedindo hora extra, não necessariamente aquela sentença será igual. Pode até ser, mas não é necessário. Unitário e não unitário. Litisconsórcio, tranquilo? Sim. Importante, tá? Litisconsórcio é uma matéria bem importante para a TGP. Vocês têm que sair daqui sabendo do litisconsórcio. Isso é o básico do litisconsórcio. Claro que vocês vão aprender muito mais sobre ele. Mas isso é o mínimo necessário para a proficiência em TGP. Assistência. Daí vamos falar... Pode falar. Professor, falando em polo ativo e polo passivo. Polo ativo é quando tem mais? Não.
polo ativo é o autor, polo passivo o réu. Tanto faz se tem um ou tem mais. Polo ativo não tem nada a ver com litisconsórcio. Polo ativo eu tenho uma ação, um autor e um réu. Polo ativo, o autor. Polo passivo, o réu. Eu tenho 5 autores. Polo ativo, 5 autores. Polo passivo, o réu ou os réus. São só os lados que estão. Um ingressa, o outro recebe. Ainda na hora do litisconsórcio, nós falamos da assistência. E a assistência pode ser simples ou litisconsorcial. Ok? Por que nós falamos na hora do litisconsórcio? Porque para o atual código, a assistência não é intervenção de terceiros. A assistência ainda faz parte do litisconsórcio. Para o código de 73. Para o código de 2016, código de 2015 vigente no março de 2016, a assistência passa a ser uma intervenção de terceiros. Para o momento, não vou cobrar essa diferenciação de vocês, porque em março já muda, então não vou ficar aqui pegando no pé, a não ser que vocês vão fazer concurso esse ano, prestem atenção nisso, porque a assistência ainda não é intervenção de terceiros. Será? Hoje não vai. É que eles não estão em aula aqui na frente, estão conversando só. Então temos que prestar atenção nessa questão. O que é importante? A doutrina já trata como intervenção de terceiros. Então vamos tratar como intervenção de terceiros para ficar tranquilo. Intervenção de terceiros. Um terceiro está intervindo no processo. Ou ele vai intervir porque ele quer, ou seja, voluntariamente, ou ele intervém porque ele foi provocado a intervir. Então, as intervenções provocadas. Bom, a primeira que nós vimos, então, que não é intervenção, mas vamos tratar como se fosse, é a assistência. A assistência, então, pode ser dividida em assistência simples e assistência litisconsorcial. Bom, o assistente é aquele que tem interesse na causa, sempre, porque ele vai assistir, ele vai ajudar alguém, vai ser assistente, o nome já diz, é alguém que está ali tentando ajudar. Na assistência simples, pessoal, as questões econômicas do assistente não são ligadas diretamente a outra parte. O assistente é ligado a apenas uma das partes. Se ele for assistir o autor, se ele for a ser assistente do autor, ele é ligado apenas ao autor. Se ele for assistir o réu, ou seja, ser assistente do réu, será ligado exclusivamente ao réu. Ele nem conhece a outra parte, não tem vínculo jurídico nenhum com a outra parte. Essa é a grande diferenciação entre a assistência simples e a litisconsorcial, o vínculo. Se ele não tem vínculo com a outra parte, essa assistência é meramente simples, ela não pode, a pessoa não vira parte, ela está lá como mero assistente. Então, por exemplo, se você é assistente de alguém, esse alguém desiste da ação, acabou a ação também para você. Você era apenas assistente simples. Então você não era parte. Se a parte desistiu, você desiste. Se a parte não apresentar provas, você não apresenta. Se a parte não recorrer, você não recorre. Se a parte não chamar testemunhas, você não chama. Agora, se a parte fizer tudo isso, você terá o direito de também fazer. Você vai assistir. Inclusive, se a parte não quiser ser assistida, ela não precisa aceitar a assistência. Pode negar a assistência. Então, a assistência simples é algo muito simples. É uma ajuda que alguém dá naquele processo, porque tem interesse, claro, econômico na causa, mas é um interesse que ele tem a relação jurídica exclusivamente com uma das partes. Ele não tem relação com a outra parte. E nós temos exemplos aqui, eu não vou falar todos os exemplos de novo. Nesse caso aqui, a gente viu aquele caso de sublocador, lembra? Que foi despejado. Então, lembram disso? Sim. Pessoal, vocês vão saber isso aí. Eu não vou conseguir falar da aula de intervenção de terceiros de novo. Quem estava na aula de intervenção de terceiros? Menos da metade da turma.
É muito complicado. Vocês vão ter que buscar por conta aí da uma leitura. Porque eu não vou conseguir explicar essa aula de novo, porque ela é uma aula que demorou quase 1 hora e pouco. Demorou uma aula e um pouquinho da outra para ficar dando exemplo. dos condomínios lá, professor. Então, cuidado. O caso do condomínio não é assistência simples. Não, é o outro. social. Isso aí. Nesse caso do assistente simples, eu só vou falar o exemplo que eu dei. Eu dei o da ação de despejo contra sublocador. O cara subloca, ele loca o imóvel e subloca. O sublocador nem conhece o locador. O sublocatário. Ele nem conhece o locador. Porque ele só conhece aquele que sublocou para ele. Só que numa ação de despejo, caso o locador ganhe do locatário principal, o que vai acontecer com o sublocador? Ele será despejado. Então ele tem interesse na causa. Só que, como ele não tem relação com aquele que locou, ele vira um assistente simples, ele tem limitação no processo. Porque ele não tem vinculação nenhuma com aquele outro, ele nem conhece, não tem relação nenhuma. Já o litisconsórcio, a assistência litisconsorcial, o nome já diz tudo. Assistência litisconsorcial. Litisconsórcio quer dizer que eu tenho mais de uma parte, ok? Sim. Litisconsorcial, assistência quer dizer que aquele assistente virou parte. Ele acaba sendo mais do que um assistente. Ele acaba sendo um litisconsorte. Ele acaba sendo uma parte no processo, porque a relação jurídica dele é muito forte com o autor e com o réu. Ele só, claro que ele vai assistir porque ele tem interesse na causa economicamente, ele é economicamente dependente daquela causa. E nesse caso eu tenho o exemplo, como o Caio falou, do condomínio. Se eu sou condômino e alguém ingressa com uma ação contra o condomínio, se o condomínio perder, quem vai pagar? Eu, pelo menos a minha cota parte. Então, eu estou ligado diretamente, tanto ao autor quanto ao réu, porque no final das contas, eu sou parte. Na assistência litisconsorcial, o litisconsorte, por ele ser parte na prática, ele pode fazer todos os atos comuns às partes, mesmo que o assistido não faça. Então, se a parte original, nesse caso, por exemplo, do exemplo, o condomínio não fizer recurso, o assistente poderá fazer sozinho. Se o condomínio não apresentar provas, o assistente poderá fazer. E assim por diante. O assistente pode fazer tudo que a parte pode fazer, independentemente do que a parte faça. Ele é um assistente litisconsorcial. Ele é muito forte no processo. Assistência. Com certeza aqueles que vieram na aula estão tendo mais facilidade, né? O professor também falou do negócio do condomínio, quando por exemplo, se um advogado ele comentou, ele não já por fora, em outro advogado. Então, ele vai ser um assistente. Não é que ele vai entrar por fora com outro, ele vai ter até um outro advogado, claro, que vai estar ali, anexo àquele processo, ele vai estar junto, porque ele é assistente, ele vai estar assistindo aquela outra parte. Muitas vezes eles nem... às vezes eles até conflitam, os próprios assistentes. Mas o assistido não pode nem escolher se eu serei assistente ou não. Porque como eu tenho interesse, daí o assistido nem pode escolher. Vai entrar com outro representante, outro advogado, tudo. Beleza. Daí entraremos diretamente na intervenção de terceiros pelo Código 73. Ô, Fabiano, tinha anotado aqui oposição. Então, não vamos falar agora. Ah, tá. Código de 73. Lembra que nós temos intervenção de terceiros e a lógica é diferente dos dois códigos, né? Vamos tratar primeiro do Código de 73. No Código de 73, o primeiro tipo de intervenção de terceiros que nós tratamos é a oposição. Aquele pretendendo todo em parte, direito, que controvertem autor e réu, poderá fazer a oposição. Mas esse ainda é voluntário, Esse né? é o título do código. Esse é voluntário. Tá.
Então, aquele que pretender, no todo ou em parte, direito, aqui controvertem autor e réu, poderão, então, fazer oposição. Bom, eu não consigo decorar artigo, que nem a professora Cleusa, por exemplo. Deus. Eu não tenho essa capacidade, né? Tem professor que decora os artigos inteirinho. A professora Graça. A Grazi, não a Cleusa. A Cleusa não decora. Falaram que era decorar. Não decora mais. Decorava antigamente. Ah, a Grazi decora mesmo. A Grazi eu falo que ela fica botando na geladeira as coisas para ficar decorando, eu nunca vi decorar, eu não decoro nunca. Hoje ela costuma ficar alfabetizando. É que não é, né, que ela dá aula do que é constitucional? É, a constitucional é bem importante, assim, pra você ter meio em mente, assim, mas eu... Decora até o nome da gente. Tem apelido no Facebook, ela decora. Pô, capacidade. Ela sabe o nome de todo Meu mundo. aniversário. Ah, é? Não chega a falar do aniversário? É no Facebook, né? Ah, mas eu vejo no Facebook à tarde e aqui eu chego à noite e eu não sei mais. Eu sou play. Mas eu lembro do rosto das pessoas. O nome, nossa, terrível. Mas o rosto eu lembro sempre, assim, eu nunca mais esqueço que vocês serão meus alunos. Que vocês foram, né? E é difícil, né? Porque é muito aluno, gente. É muito, a cada semestre entram mais 100. Só aqui nessa faculdade. Fora nos outros. Então eu lembro que foi aluno, mas lembrar nome daí é pesado. Não, nem a faculdade, às vezes. Qual faculdade que eu... Tem aluno que vem falar comigo, eu falo, meu Deus, qual faculdade que eu dei aula pra ele? Não tenho noção. Foi no Jesus, que foi aqui, foi na Federal. Eu olho assim e falo, tá, amigo, e aí? Mas, não dá nada. Mas o rosto eu não esqueço, vocês podem cumprimentar que vocês não vão passar vergonha. Na dúvida eu cumprimento também, tá? Mas depois fica pensando. Ah, isso pode acontecer, mas é raro. Assim, normalmente eu sei de onde é a pessoa. Mas, pô, o nome daí, vocês daí é muito difícil. Eu não lembrava nem dos professores, quanto mais que era um 5 no semestre, eu não lembrava o nome. Mas acho que é karma de professor, né? A gente nota assim que o professor, se o aluno fica olhando muito o professor assim, esse cara acho que foi meu aluno, né? Tem muito professor que é assim, né? Mas normalmente eu lembro, essa parte eu tenho facilidade, assim, fisionomia eu tenho muita facilidade, raramente esqueço. Agora, só aquele aluno também que não vem, né? Daí também fica difícil. Né? O aluno que vem, eu lembro. Então, oposição. Eu tenho duas pessoas no polo ativo, uma pessoa no polo ativo e uma pessoa no polo passivo, para simplificar a coisa. Elas estão brigando por algum bem ou algum direito. De repente chega um terceiro e fala, ó, vocês estão brigando por algo que não é de vocês, é meu. Ele fará então oposição ao autor e ao réu. Então, lembra que eu passava? A e B estão brigando. Daí o C chega. Então, duas meninas estão brigando pela boneca. Chega uma outra e fala, vocês estão brigando por quê pela boneca? Essa boneca é minha. E vai lá e toma a boneca das duas. Basicamente. Olha, cara, ultimamente são duas mulheres, normalmente elas estão brigando por outra, né? Não entro muito nessa dividida, porque tá complexo o negócio aí. O que eu concordo com elas, né? Bem melhor. Bom, essa é, pelo Código 73, a intervenção de terceiros voluntária. Porque aquele que está fora, o terceiro, ele olha os dois brigando e vai lá para tomar o que aqueles dois estão brigando, aquele bem ou direito. Ele entra espontaneamente no processo e faz a oposição. Ninguém chama ele, até porque o A e o B não querem ele. Ele entra para fazer bagunça na ação. Ele vira um interveniente bagunceiro, porque se A e B estão brigando, chega um e fala que é dele, tu imagina a confusão que dá no processo. A situação que ele tem suplente. Qual o requisito para ele? Provar que ele tem direito. Fabiano, só para esclarecer aqui, para não ficar com dúvida. A Simples e a litisconsorcial são do CPC de 2015 e a oposição é do CPC de 73.
Não? Tá confundindo. Estou confundindo. A assistência já existe no CPC de 73. Só que ela não é intervenção de terceiros. Tá, simples e ali, porque eu anotei aqui que a assistência não é do CPC de 73, eu tinha Não, ela anotado. não é a intervenção de terceiros, mas ela está no CPC de 73. Ela só não é considerada intervenção de terceiros. do código, mas não é intervenção. Agora, em 2015, vai ser intervenção. Tá, então é isso que eu quero saber. Vai ser. Então, se tu perguntar quais são as intervenções de terceiros voluntários pelo CPC de Só tem 2015, de 2015, simples e litisconsorcial. só é assistência. Né? Isso. E se tu perguntar do código 73, Esquece de oposição. 2015, que eu vou falar daqui a pouco, senão tu vai se confundir. Já Anotem tô. a intervenção de terceiros. Já tô. Código de 73. Nós podemos até trazer a assistência com intervenção de terceiros para não ter nenhum problema na cabeça, sabendo que quem for fazer concurso não é. Mas vem a assistência e vem a oposição. Depois nós falamos o quê? Do chamamento ao processo. Não, da nomeação à autoria nós falamos primeiro. Nomeação à autoria. Aquele que for demandado em nome próprio, direito alheio, fará nomeação à autoria. Lembra que eu falei daquele gerente de banco? Foi o exemplo que eu dei. Ele é demandado, o cliente vai lá e entra com uma ação contra ele, porque ele cumpriu, porque ele não tirou uma taxa que ele estava pagando. Só que o gerente estava apenas cumprindo uma norma do banco, uma portaria interna do banco. O gerente, então, irá nomear a autoria o banco, porque no final das contas é dele que o cliente quer cobrar alguma coisa, não dele, gerente, ele apenas cumprir a ordem. Passei o exercício semana passada, onde era um caseiro, lembram? Que ele ia pegar madeira no terreno de outra pessoa, só que ele estava indo lá pegar madeira. Mesma coisa que eu contratar alguém, ó, vai lá e faz a demolição daquela minha casa ali. Daí alguém vai lá e vai fazer a demolição da casa. Até o que o dono da casa falou, opa, peraí, mas essa casa, o que você está demolindo? A casa é minha. Vai entrar com o coitado? Vai. Só que esse coitado vai me nomear a autoria, vai falar, ô, tu que me contratou para demolir a casa do cara ali. Eu não tenho nada a ver com isso, só estou cumprindo uma ordem. Essa é a ideia. Aquele que está apenas cumprindo uma ordem, nomeará quem deveria estar ali no caso. Mas nomeará o autor daquele fato. Não ele só cumpriu ordem. Depois nós vimos a denunciação da lide. E daí, denunciação da lide. O réu, então, fará a denúncia em dois casos, basicamente. Eu vou falar pelo Código de 2015, porque fica mais fácil. Em caso de evicção. Evicção. E para evitar ação regressiva. E daí nós vimos o que é evicção, estamos falando de um vício oculto, e vimos a ação regressiva, a hora que a gente falou do carro que bate no outro carro, que bate no outro carro, chamado engavetamento. Quando isso acontece, o primeiro cobra do segundo, que cobra do terceiro. Para evitar que nós tenhamos dois processos, o primeiro cobra do segundo, o segundo então denuncia a lide o terceiro, porque no final das contas a culpa é dele. Então a denunciação ali, nesse caso. Ok? Mesma coisa nós vimos do vício oculto, da evicção. Eu não entendi muito bem. Não. Daí fica meio complicado, assim, desculpa, mas não vai dar para explicar isso de novo porque é muito complexo. Mas, evicção, então, é o vício oculto. E daí eu dei aquele exemplo, basicamente, do fornecedor. Ele que passa para um, que passa para o outro, como uma TV de uma loja, mas usar o direito do consumidor. Eu compro a TV da loja e a loja vai alegar que já veio com defeito do fornecedor. Problema, se eu ingressar contra a loja então denunciar ali de fornecedor, porque vai dizer que ele que é obrigado a pagar e não ela. Isso é evicção e ação regressiva. Vocês vão ver isso em mais detalhes no semestre que vem. O importante é saber que a denunciação, nesse momento, mais importante, saber que a denunciação da lide está ligada à intervenção de terceiros em razão da evicção e para evitar ações regressivas. Essa não é a mesma coisa de ação autoria? Não.
Completamente diferente uma coisa da outra. Nomeação, autoria, eu fui demandado e eu chamo quem na verdade é o autor da ação que eu executei. Eu até executei a ação, só que foi o outro que mandou eu executar. Eu só estou lá cumprindo ordem. Ou eu sou um caseiro, ou eu sou um empregado de uma empresa, alguma coisa do tipo. Nesse caso não, às vezes a outra parte não tem relação nenhuma comigo. Professor, Uhum. na demonstração da LIT de 2015, ela não é mais obrigatória. Ela não é mais obrigatória. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito agora com vocês, tá? Mas está certo, não é mais obrigatório. Por último, então, vimos o chamamento ao processo. Chamamento ao processo, esse sim tem que saber, basicamente, são 3 incisos dele, e os 3 incisos estão ligados, 2 a fiador e 1 a devedor. Tem que saber esses aí, o chamamento ao processo tem que saber. Chamamento ao processo. 1. O fiador demandado sozinho chamará ao processo o locatário. Então, o locador entra com uma ação de cobrança contra o fiador diretamente e nem chama o locatário porque sabe que ele não tem dinheiro. O fiador então chamará ao processo o locatário também, porque afinal a dívida é dele. O fiador é apenas alguém que arcará caso ele não tenha recursos. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é quando eu tenho mais de um fiador, ou seja, eu tenho 2 ou mais fiadores, e o autor demanda apenas um fiador. Esse fiador demandado chamará ao processo os demais fiadores. A ideia é, eu não vou responder sozinho por uma coisa que eu não estou sozinho. Chamamento ao processo é isso. Então, se eu sou fiador, no mínimo eu quero que responda comigo quem eu concedi a fiança. O afiançado. Aquele que foi lá na minha porta e bateu. Esse é o inciso 1. Aquele que bateu pedindo para eu ser fiador, tem que responder a ação comigo, né? Não vou eu responder como fiador sozinho e o cara ficar bonito na fita. É tipo sócio de empresa? Também. Bom, segundo inciso é quando eu sou fiador e tem mais fiadores, só que só eu sou demandado. Eu então chamo os demais fiadores para junto de mim. Falo, vem cá, chama o processo todo mundo. Porque se eu sou fiador, vocês também são. Vamos repartir a dívida igual. E isso é muito comum, porque as imobiliárias pedem às vezes 2 fiadores ou mais para fazer um aluguel de R$600. Então... Não é absurdo não, porque daí tem um fiador que não paga, o outro paga. Tem gente que vai lá que tem um saláriozinho de 15, 20 mil para alugar e os caras os fiadores não querem. Vamos lá. E por último, então, nós vamos falar no inciso 3 do codevedor. Aquele que é cobrado por uma dívida e tem devedores solidários. Ele não pagará a dívida sozinho, chamará os outros devedores para dentro do processo, para ser réu junto com ele. Isso é o chamamento ao processo dos codevedores. Se eu comprei em 3 uma coisa e não pagamos, não só eu que vou ficar como réu. Eu tenho que chamar os outros 2 que compraram comigo. Serão réus juntos. E chama-se chamamento ao processo. Com isso, nós fechamos a intervenção de terceiros perante o código vigente. Só que daí, nós andamos numa fase triste de nossas vidas. Porque nós estamos numa mudança de código. E temos que ver o que foi dito no código de 2015. Que cai também. O código de 2015 então traz. Façam assim, um risco começa do zero. Código de 2015. E muda radicalmente. Primeiro então, a assistência. Simples e litisconsorcial, igualzinho. Só que agora faz parte oficialmente da intervenção de terceiros. Ela está na parte de intervenção. De verdade. Vamos lá, em 2015 começa com assistência. Igual, litisconsorcial e simples. A única mudança é que agora passou a ser intervenção de terceiros. Antes não era. Era um litisconsórcio.
Maravilha. Qual a próxima em 2015? Denunciação da lide. Denunciação da lide. Mesma lógica, evicção e ação regressiva. Depois, Chamamento ao processo. chamamento ao processo. Mesma lógica dos fiadores e do codevedor. Igualzinho. Então vocês viram que subiram 2, né? Sumiu a oposição, sumiu a nomeação à autoria. Deixaram de ser intervenções de terceiro. Então a partir do ano que vem, não existem mais como intervenção de terceiro. Esses outros dois aqui não são mais? Esses outros dois não são mais? Vai. Incidente Não, de... esses nunca foram. Amigos Serão Curi. agora. Tá, tá. Continuação. Calma, Tá. relaxa. Respira fundo. A gente chega lá. Então vamos lá. Saíram oposição e nomeação à autoria. E daí nós temos 2 novos. Quer falar? Não, pode falar. O Amicus Curi. Amicus Curi. Que é o amigo da corte. É um instituto que já existe atualmente, só que ele não era considerado intervenção de terceiros e passou a ser. Então, o Amicus Curi. O Amicus Curi nada mais é do que aquele amigo da corte, aquele que vai nas cortes superiores ajudar numa causa onde ele tem intenção apenas de realmente ajudar no julgamento, porque ou ele é um especialista, ou ele trabalha numa ONG, num órgão de representatividade para ajudar aquela causa. Mas ele não necessariamente nem conhece as partes. Não tem interesse direto com as partes. Ele tem interesse na causa. Então, se vai falar de aborto, pode ter certeza que vão ter. Que nem semana passada eu tive um TCC que falava das questões religiosas no aborto. Falava todas as religiões como encaravam o aborto e como isso vinha trabalhando no Amicus Curi. Eu falei para vocês aqui em sala. Inclusive ela pecou nessa parte, não tratou muito disso. Então o Amicus Curi está ligado diretamente a essa ideia de o amigo da corte, aquele que vai atuar em prol de uma causa, não em prol das partes. E também tivemos a introdução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É a quebra da ideia da pessoa jurídica. A pessoa jurídica não tem condições de pagar, eu faço uma ruptura na pessoa jurídica e passo a ir diretamente aos sócios dessa empresa. Então eles passam a responder. Vão ser um terceiro, né? Porque quem é o réu da causa? A pessoa jurídica. Só que se eu faço a desconsideração dela, eu começo a trazer terceiros, que são sócios dessa empresa para responder a ação. Então isso já acontece, só que não é chamado de intervenção de terceiros. Então quando uma empresa é ré numa ação, caso ela não consiga quitar todas as suas dívidas, e daí vocês vão ver como isso acontece e quando pode acontecer, pode ser que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica. Como se você quebrasse o contrato social da empresa e trouxesse para dentro do processo os sócios. Ok. E pode pegar os bens também da pessoa física dela. Daí sim, se você desconsiderar a personalidade jurídica, os sócios terão que se defender dentro do processo. Vamos fazer intervalo? Vamos lá, eu preciso. Ela sabe, não tem nada. Ela já foi tua aluna, não? O professor tá bem enrolando ela, né? Não. Eu não sei o que a gente vai casar, a gente mora junto há 9 anos. Ah, então já é casado? Não, eu sou noivo. Ah, E fiquei noivo esse ano. muito cara de pau, Fiquei né? noivo esse ano, ano que vem. Enrolando a eu vou menina pedir 9 isso. anos. Vou marcar o casamento. É muita cara de pau, né? A dela, ela que não, o pior é que ela que não quer, tá acredita? Ah, Já pedi, ela olhou. Até hoje eu acho que ela não respondeu direito. Ela falou Meu assim, Deus. sabe aquele sim, assim. Acho que é. Pessoal, substituição processual.
Artigo 6 do CPC. Artigo 6º do CPC. Então, nós vimos ali a representação, a substituição e a sucessão processual, ok? Representação, nós estamos falando daquele que não tem capacidade civil e é representado por outra pessoa. Tranquilo, isso todo mundo já sabe de código salteado, já viu em direito civil, já viu em processo, já viu em tudo. Tá tranquilo, né? Representação. Depois nós vimos sucessão processual. Quando nós estamos falando em sucessão processual, lembre, sucessão, alguém que vai suceder. Herdeiros. Quem está na ação, então, tanto no polo ativo quanto no polo passivo, vem a falecer. Então, ele vira o de cujus. Vocês vão ver no futuro próximo que vai ter esse nome, o falecido, de cujus. Os herdeiros, então, farão a sucessão processual. Entrarão no lugar dele. Afinal, é um direito ou um dever. Então, aqueles que irão fazer assim, continuar o processo pela sucessão processual. E depois nós vimos a substituição processual. Substituição processual, eu não vou falar novamente tudo como ela é, porque foi uma aula também densa e complexa. Mas, substituição processual, nós estamos... Vou lembrar o exemplo que eu dei para vocês vocês lembrarem o que é a substituição. Qual foi o exemplo que eu dei? Falei do... do carro, foi do carro que eu falei que eu falo. Vocês têm anotado aí o exemplo que eu dei? Não? Só para eu falar o mesmo exemplo que eu dei aqui nessa aula. Eu acho que tu não deu exemplo, porque eu botei no 1 e no 2, nesse eu não botei. Ninguém entende sem exemplo. A casa da penhora. Qual? Já tem uma casa e data penhora. Uma coisa que não sei. Tá, vamos lá. Vamos falar outro então, vocês anotem o exemplo. Substituição processual. Vamos lá, que eu vou fazer no quadro aqui. Vamos lá, vamos fazer na casa então. Deixa eu ver se eu lembro essa daí. Bom, A vem de uma casa para B. Ok? O A vendeu uma casa para B. Tranquilo? Ótimo. A hora que B comprou a casa, B sabia que A tinha feito um negócio, havia comprado uma casa do C. C vendeu, deixa eu inverter a seta aqui, só para não confundir. C vendeu a casa para A, que vendeu a casa para B, ok? Quando C vendeu a casa para A, ocorreu um defeito. Vamos pensar um defeito ou um problema nessa casa. Ou de pagamento, ou de um defeito, a casa começou a rachar. Ok? A, então, ingressou com uma ação contra C. Tranquilo? Sim. C vendeu a casa para A casa deu um defeito qualquer, o comprador ingressou contra o vendedor. Ação comum, certo? Sim. Essa ação começou a se prorrogar, demorou. A queria vender, arrumou aquela rachadura e queria vender. Ele não é obrigado a ficar com uma casa que ele comprou com defeito. Ele vende então a casa para B. E B compra sabendo que tem defeito, tá? Sem nenhum problema. Bom, maravilha até aí? Tranquilo. Se A, ele é legítimo da ação contra C, certo? Certo. Maravilha. A é dono do bem ainda? Não. Ele não é mais dono do bem. Que interesse ele tem na causa, basicamente? Nenhum. O que fará então? B vai perguntar para C. Que está aqui, né? C, você me autoriza a ingressar no processo judicial? Se o C autorizar, o que vai acontecer? O A sai e o B assume, porque ele é o dono da casa. Novo dono, ok? Maravilha.
Isso daí não é substituição processual. Mas e se ele não aceitar? Então, aí que vem a substituição processual. Se isso acontecer, tudo normal, apenas vai trocar a parte. O A sai e entra o B, que é o novo dono. Tá tudo muito lindo, a maioria das vezes isso acontece. O problema é quando B pergunta para C se ele pode trocar e entrar no lugar de A, porque ele é o novo dono da casa. E C fala, não. E daí? O A vai ter que continuar, né? Só que o A é dono do bem? Não. Então o A será o substituto processual de B. Eu acho que é a coisa mais difícil de TGP. É um rolo, né? Mas, cuidado, a substituição processual não ocorre se C aceitar a troca. E sim se ele não aceitar. Porque o A vai ficar aqui, imagina, o A vai ficar demandando por algo que ele não é mais dono. Ele vai ficar pedindo o conserto da casa, só que se realmente ele ganhar a ação, ele vai consertar a casa do B, e não mais a casa dele, porque ele não é mais dono. Então, alguém tem o artigo 6º aí, só pra gente ler? Mas foi mudou por quê? Ele entendeu? Mas o A sabia tudo, ele quer, inclusive, ele quer entrar aqui, é que ele não pode. Alguém tem o artigo 6º aí, do CPC? Sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que diz o artigo 6º então? Que ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio. Tranquilo. Que é o que, em tese, seria proibido aqui de A ficar representando o direito alheio. Salvo quando autorizado por lei. E o salvo aí é o que entra a substituição processual. Porque o A, no final das contas, ele tem interesse na causa? Depois que ele vendeu a casa? Não tem mais. Só que ele é obrigado a ficar no processo para ser substituto de B. Fabiano, mas aí assim, ó, por exemplo, daí, e se A ganhar a causa e não quiser repassar os direitos para B? Quiser ficar com Não, ele? ele vai ser oficialmente substituto processual. Ele está lá de alegre. O juiz vai saber que tem o B na história. Caso isso ocorra, né, ilegalmente, daí, claro, o B vai entrar contra a A. Que bom. Tudo por A. O B é só o substituto processual. Normalmente as custas são pagas antes. Ao final do processo, se A for vencedor, maravilha, quem vai pagar as custas é o C. Se o C for vencedor, quem paga as custas é o A, porque daí também essa ação não serviu de nada para o B. E quem dele sofreu? Substituição processual, vocês têm uma lição de casa. Ler, anotem o exemplo, mas leiam. Não adianta. Claro que sim. Depois disso, nós começamos a falar da dinâmica do processo. Pessoal, pedi silêncio para vocês, por favor. Dinâmica do processo. E daí falamos do impulso processual. Falamos das 3 fases do processo. Fase probatória, fase instrutória, fase postulatória, fase probatória ou instrutória e fase decisória. São as 3 fases do processo. Fase postulatória, onde as partes estarão postulando. Vai ter provas nessa fase? Não. Sim, terá provas nessa fase. Para os fatos constitutivos e provas pré-constituídas. Postulatória, quando as partes estão postulando. E não é só o autor que está postulando, o réu também. O autor e o réu postulam e apresentam provas pré-constituídas. Ou seja, que ele já tem antes de entrar no processo. Depois disso vem a fase probatória ou instrutória. A fase da instrução processual, que é a fase onde serão apresentadas e formuladas provas dentro do processo, onde o juízo formula provas e convicção. É a fase onde temos as audiências, onde temos testemunhas, perícias, a produção de provas dentro do próprio processo. É, a fase da instrução, a fase da prova feita pelo juízo, porque as partes já apresentaram lá na postulatória
as provas pré-constituídas. Por último, a fase decisória, a fase que o juiz julga. Bem simples assim. Decisória. Então, essas são as fases onde a gente está falando do impulso processual. Depois nós vimos, então, o ato processual. É aquele praticado, é o ato praticado dentro ou fora do processo. Todo ato praticado dentro do processo é um ato processual. E aquele ato praticado fora, mas com efeitos dentro do processo, então será um ato processual. Após isso, vimos tempos processuais. Daí falamos do que é prazo. Prazo, então, é a fração de tempo onde eu tenho que realizar determinada tarefa. Eu tenho que fazer algo naquele espaço de tempo, naquela fração do tempo. Isso é o prazo. Isso serve não só para o direito, para qualquer coisa na nossa vida. Nós temos uma fração de tempo para executar uma tarefa. Isso é o prazo. E a coisa difícil, né? Você fala, pegar qualquer pessoa, vocês conhecem, fala assim, ó, todo mundo sabe o que é prazo, mas peça assim, ó, faça a definição do que é prazo. Pronto. Vocês veem como é difícil definir algo, conceituar alguma coisa. Todos nós sabemos o que é, mas se eu colocar assim, ó, subjetivamente, defina prazo. Um monte de gente vai ficar em branco porque não sabe definir. Prazo é o tempo, faz eu não sei o que. Não chega, para vocês verem que, como é difícil para alguém escrever uma obra. Como é difícil fazer alguém escrever algo que os outros entendam também. Isso é muito difícil. Então, prazo nada mais é do que uma fração de tempo para a execução de uma tarefa. Bom, e daí nós vimos algumas classificações do prazo. O primeiro dele é os efeitos do tempo. Vimos dilatório ou peremptório. Prazos peremptórios, prazos que, caso eu não faça, ocorre a preclusão. Prazo fatal. É aquele prazo que, caso eu não faça, eu perco o direito de fazer aquele ato processual. Prazo peremptório. Bom, se o prazo peremptório é o prazo fatal, aquele que preclui, o faz dilatório é aquele que, caso eu não faça, mesmo aí sim ainda há uma dilação. Não é algo que eu não posso fazer em outro momento. Dá para dar uma... Esse é o prazo bom para errar, esse dá para errar. Qual foi a palavra que tu usou aí? Peremptório, dilatório. É porque eu faltei nessa aula, daí eu copiei de um caderno relatório, não é isso? Não, dilatório. Dilatório. Acho que eu devo ter confundido a letra, então. Daí nós vimos outros, tá? Mas eu vou passar porque é mais importante, porque daí os outros efeitos ali vocês vejam com calma. Alguém tem alguma dúvida sobre os demais efeitos? Que são os dois mais importantes, o efeito peremptório, principalmente, e dilatório. Daí nós vimos a revelia. O que é a revelia mesmo? É a ausência do réu. A ausência do réu no processo. Isso é a revelia. Os efeitos da revelia são fáticos e não de direito. Pergunta comum em provas da OAB, tá? Quais são os efeitos da revelia? Os efeitos da revelia são só em relação aos fatos, não ao direito. Quem não tem direito não passa a ter. Apenas serão considerados verídicos os fatos. Que na maioria das vezes acaba por complicar demais para o réu. Depois nós vimos a preclusão. Preclusão, então, é a perda do direito de realizar um ato processual. É um fato impeditivo, pessoal, que você, a partir daquele momento, você não pode mais fazer aquele ato processual. É a preclusão. Como é que é? É a perda do direito de fazer um ato processual.
E daí nós vimos 3 espécies. Primeira, temporal. E essa está ligada diretamente ao prazo peremptório, né? Se a consequência do prazo, da perda do prazo peremptório é a preclusão, então chegamos que a primeira espécie de preclusão é temporal. Ou seja, aquele que não cumprir o prazo, ocorrerá então a preclusão, não poderá mais fazer. Então, tem 15 dias para apresentar? Tem que fazer em 15 dias. Não dá para fazer no 16º, de jeito nenhum. Nem que seja no primeiro minuto do 16º dia. Não pode mais. Não tem jeitinho no direito. Tem um professor aqui da casa, só para vocês terem como isso é grave. Eu vou falar de novo para vocês sobre o prazo. Eu falei quando eu dei aula quanto isso é grave. Tem um professor aqui que no dia do enterro da mãe dele, ele voltou para o escritório depois do enterro para protocolar uma contestação, que era prazo, peremptório. Não dá para alegar que a mãe morreu. Para vocês verem a gravidade da coisa. Quem for advogar, isso é fato, é um caso real da nossa aqui, ó. Ninguém acreditou, tá indo no escritório para protocolar uma contestação. Minha mãe morreu, mas meu cliente continua vivo. Essa é a vida do advogado. Há um estagiário para ele. Para vocês verem a gravidade da coisa. Você não dá senha para o estagiário. Eu não dou, por exemplo, minha senha para o estagiário. Depois muda? Não, é todo dia, eu tenho que ir lá no tribunal mudar. Não. Muda, nem muda de... Não, mas nesse caso ligava, passava senha para mudar. Para vocês verem a gravidade da coisa. Então não tem, se ele protocolasse no dia seguinte que eu juntasse a certidão de óbito, não adiantava mais. Essa é a primeira, preclusão temporal. Segunda, preclusão lógica. Preclusão lógica é, eu tenho 2 atos processuais para fazer, distintos. Eu tenho 2 opções de ato processual. Eu escolho uma, que é antagônica à outra. Então, se eu escolho uma, logicamente não dá para fazer a outra. Essa é a ideia central. Eu tenho 2 possibilidades na minha vida, eu tenho que escolher. Ou eu quero verde ou eu quero amarelo. Se eu escolher verde, eu não posso mais escolher amarelo. Se eu escolher amarelo, eu não posso mais escolher verde. Eu não posso ter as 2 cores. Essa é a ideia. Eu tenho que fazer uma opção por um ato processual. E, logicamente, depois que eu escolhi um, precluí o direito de fazer o outro. E isso eu dei exemplo A dívida. da dívida, ou mesmo, eu falei do despejo, se não me engano, que é o que está no PLT para vocês, que na ação de despejo o réu tem 2 possibilidades. Ou ele purga a mora, ou seja, ou ele aceita a dívida, confessa, e fala como irá pagar, ou ele contesta aquela dívida. Ou eu purgo a mora, ou eu contesto. Depois que eu purguei, ou seja, depois que eu confessei, não dá para eu voltar atrás e falar, olha, não, agora eu não devo mais. Fiz um, morreu o direito de fazer o outro. Se eu não purguei a mora, eu posso contestar. Um ou outro, logicamente, são antagônicos. Na execução é a mesma coisa, eu tenho 3 dias para pagar ou 15 dias para embargar a execução. Se nos primeiros 3 dias eu paguei, acabou a execução. Nem dá mais o prazo dos 15 dias, morreu ali. Acabou a ação. Paguei e acabou. Não dá para eu pagar e defender. Ou eu pago ou eu me defendo. As 2 coisas não colam. Então, preclusão lógica. Por último, nós vimos a preclusão consumativa. Cuidado para não confundir a lógica com a consumativa. A lógica eu tenho 2 opções diferentes. A consumativa é o mesmo ato processual. Depois que eu faço ele, eu não posso repetir, eu não posso fazer ele de novo. Apresentei contestação, eu não posso falar, agora eu quero modificar um pouquinho o que eu apresentei. Não dá. Esqueci um documento, não dá. Não dá para fazer emenda de contestação. Apresentou, perde o direito de apresentar de novo. Então, a hora que for protocolar o documento,
tem que estar muito ciente daquilo que está protocolizando. Porque depois de protocolizar, não dá mais para mudar. Preclusão consumativa. O juiz, inclusive, pede para desentranhar, para tirar do processo. Então, desentranhar, para aqueles que não sabem, é tirar as entranhas, ou seja, tirar algo de dentro do processo. Ele pede para desentranhar, então tirar aquela petição e jogar fora. A segunda, ele nem lê, porque não interessa ao processo. Preclusão, dúvida. Importante? Muito importante. Isso acontece muito? Tem cara de fazer isso? Ah, bastante. Ah, eu mesmo já fiz. Vai que cola. Na verdade, sim. Eu fiz, depois eu vi e falei, meu Deus, acho que o caminho não era bem esse. Ah, pronto, vou falar de novo. Acontece. Gente, todo mundo erra. Vocês vão errar muito. Você acha que, pô, quantas vezes, por exemplo, no começo, cara, tu olhava e falava, meu Deus. Tá, de nossos clientes. Ah, no começo é... Tá. Vou cobrar bem baratinho mesmo. No começo, é justamente, barato sai caro. Recém-formado cobra R$800 para fazer uma ação. Tem ação que eu cobrei, na época, faz 10 anos também. Eu cobrei R$500. Gente, essa porcaria tá até hoje comigo. Eu tenho ódio daquela ação. Na época, aqueles R$500 pagou meu aluguel. Só pra vocês terem uma noção, era tudo que eu precisava, pagou meu aluguel e o rancho do mês. Era assim, era algo fantástico pra mim. Naquela época era dinheiro. Não, isso que eu tô falando, não, R$500 na época já 10 anos atrás, R$500 com uma ação, era pouco já. Não, mas A ação demora 10 anos, tem que explicar, né? Não, você faz assim, ó, tu divide o número de anos por meses e daí tu pega o valor e divide. Daí tu vai ver quanto que tu ganhou por mês para cuidar daquela causa, para aguentar aquele cliente ligando. Olha, tem as coisas aqui, ó, meu Deus do céu, é que eu precisava muito. Assim não, dava cheque sem fundo para cobrir o cheque sem fundo. Ai, meu Deus. Nossa, não tem noção. O começo do escritório era dureza. Tinha eu e meu amigo, assim, um olhava pra cara do outro, assim, e aí? E aí? Não tem o que fazer, cara. Não tem porra nenhuma pra fazer nesse escritório. Ai, desculpa o termo, tá gravando. Mas não tem nada pra fazer no escritório. Tu vai fazer o quê? Um olhar pra cara do outro, só faltava chorar. É pra atender o governo, né? Eu comecei a atender direito de família. Daí, coitado, cara, treinava com ele, né? Aí tu começa a treinar, dá tiro. Hoje não dá mais, nem isso vocês têm esse direito mais. De treinar com o pessoal que não tinha condições de pagar. É até triste falar isso, mas no final de contas você treina, né? Era um laboratório. Mas é bem interessante. Claro que não era falta de dedicação, me dedicava muito no processo. Só que eu não tinha ninguém, assim, meu pai não é advogado, minha mãe é advogada, não tem ninguém assim para me instruir. Então eu ia lá na hora que eu olhava o processo e falava, meu Deus, assim, ó, porque daí tudo que tu aprende no processo civil, tu quer aplicar. Tu fala, será que tem intervenção de terceiro? Daí tu olha e fala, vamos ver se eu acho uma intervenção de terceiro para aplicar aqui. Daí tu não acha, tu fala, acho que será que tem preliminar mesmo, tu quer aplicar todas. Condição da ação, você tem que ficar tentando achar assim de todo jeito uma condição da ação. Tu quer mostrar serviço. E é sempre horrível. Horrível. Daí tu acha que tá abafando, chega a sentença e tu fala, faz parte. Uma vez eu quase perdi o processo, cara. Que o réu não apareceu, era rebel. E o juiz falou, doutor, mas eu tô achando que tu não tem direito. Assim, como assim? O cara não tá aqui, meu Deus do céu. E aquela coisa que eu falei pra vocês, que o efeito da revelia é só em relação aos fatos, não em relação aos direitos. Mas na hora eu tava indignado. Se eu vou perder, imagina tu contar pro teu cliente, tu perdeu e o cara nem vai se depender. Por mais que você não tenha direito, fica horroroso, né? Mas por sorte eu ganhei. Por sorte. Ó, só pra vocês terem uma noção, tá? Que nem tudo é horrível, mas no começo é péssimo. A primeira sustentação oral que eu fui fazer no Tribunal de Justiça, daí eu ganhei na primeira instância. Daí eu fui pra segunda instância pra fazer a sustentação oral lá, né? Olha, tudo que é ruim pode piorar, gente, né? Eu tô lá, daí eu fiquei esperando os advogados, você faz por ordem de chegada, né? Daí você pede para antecipar, porque senão você fica lá a manhã toda, de manhã. Daí deixei 3, 4 advogados na minha frente, falaram, aquela pompa toda, os desembargadores todos olhando pra cara deles, assim, e eu já tenso, nervoso, suando, assim, meu Deus do céu. Aquela coisa que assim, ó, tá louco, coração disparado, a mão, eu pegava o papel e ela fazia assim. Terrível que vocês possam imaginar. Daí me chamaram, né? Daí tu já levanta, cara, daí
me deram a toga, que você tem que colocar toga para falar. E eu fui colocar a toga, coloquei invertida. E não entrava a toga. Daí o Meirinho falou, para doutor, pera, deixa eu te ajudar. Daí assim, daí que você já começa a tremer mais ainda. Você não é que você consegue falar, você não consegue botar toga. É uma desgraça. Daí coloquei a toga, daí já se sente meio ridículo com aquilo, né? Você fala, meu Deus, tá, vamos lá. Vazio, cara, vazio. Parece coisa assim, ó, Mr. Bean, cara. A hora que eu comecei a falar, abriu a porta. Excursão da Unisul chegando. Lotou o plenário, gente. Lotou, assim, sei lá quantas pessoas, assim, ó. Daí todos os alunos esperando que você é o advogado, né? Eles estão lá para aprender. Daí, porra, eu comecei a falar. E eu lembro que você faz todo um texto, tal, tu leva a primeira vez, tal. E eu queria falar, não lembro qual que era a palavra, mas era uma palavra simples. Um branco. E não ia. E assim, era logo no cumprimento ao Ministério Público. Eu não lembro se era parquê, eu não lembro que porcaria de palavra que eu fui falar que não saía de jeito maneira a palavra. E a palavra não saía, daí eu passei direto pela palavra, né? Comecei a falar. Eram 3 desembargadores, que na Câmara são 3. De 3 a 5, no dia serão 3. E daí tu via que o relator olhava pra minha cara, os outros 2 olhavam pra baixo. Daí o relator olhava pra minha cara e começou aquela cara de dó. Eu falei, porra, não, daí o cara tá sacaneando. Ó, cara de dó, gente. Vocês entenderam essa cara de dó de desembargador olhando pra mim? Assim, ele olhava e falava, meu Deus. Final das contas, apresentei naquela correria, né? Porque o cara nervoso, eu já falo rápido. Tu imagina eu nervoso. Acho que ninguém entendeu uma palavra que eu falei. Eu entrei com a ação ganha e saí com ela perdida. Você sabia que eu perdi a ação? Juro. Se eu tivesse ficado quieto, eu acho que eu ganhava. Mas eu fui lá resolver fazer a sustentação, mas foi horroroso. Sei que eu perdi a ação. Até hoje eu não acredito nisso. Eu reverti depois no STJ, mas foi horrível. Assim, eu acho que eles ficaram com tanta raiva do que eu estava falando ali. Os alunos mesmo, tu olhava para cada um, daí tu vê aquela... Oh, na época eu... Que decepção. Na época solteirão ainda, sabe aquela coisa, as gatinhas tudo entrando assim, eu olhei assim, tu quer se achar, mas estava tão ruim que eu não conseguia me achar. Daí eu olhava e falava, meu Deus, gente, o que eu estou fazendo aqui? Mas faz parte, né? Prova! Não, e não a prova da prova. Prova judiciária para a gente fechar. Daí nós vimos o ônus da prova, que é o que interessa da prova, né? Só para lembrar, nós vimos que o ônus da prova cabe ao autor, quando nós estamos falando dos fatos constitutivos. E cabe ao réu quando nós estamos falando dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Aula passada, né? Aula retrasada, que aula passada a gente fez um exercício. Ao autor cabe o ônus da prova em relação aos fatos constitutivos. Importante, o que é o ônus da prova? O ônus da prova, então, é a incumbência de quem tem que provar. Quem tem que provar? O autor tem que provar aquilo que ele alega. Ele está alegando, ele está colocando um fato que aconteceu. Ele constitui um fato na ação. Ele tem que provar que aquele fato existiu. O réu tem que provar fatos impeditivos, ou seja, fatos que impeçam o processo de andar, normalmente ligados à área processual. Fatos modificativos e fatos extintivos. Fatos modificativos e extintivos, a única questão que muda é o fato modificativo muda o que o autor está falando, mas acaba não resolvendo tudo para o réu. E o fato extintivo resolve tudo para o réu, a prova total. Por exemplo, numa dívida de 10 mil, se o réu apresenta um recibo de 5, é um fato modificativo. Se ele apresenta o recibo dos 10 mil, ou seja, integral, fato extintivo, porque acaba o direito totalmente do autor. Teve um exercício disso, né? Olhem aquele exercício com carinho. É muito parecido com o que vai cair, tá? Por último, então, nós vimos a sentença. E daí nós vimos as... eu não estou aqui, mas nós vimos as fases da sentença. Então, relatório, fundamento e dispositivo. Relatório, relata, né? Basicamente é um resumo do que aconteceu na causa. Fundamento é a motivação do juiz para julgar daquela forma. Ele se baseou em qual lei, em qual jurisprudência, em qual doutrina, para formular
a sua decisão. E o dispositivo é a parte final, é aquela que ele taca o fundo. É onde ele vai falar as consequências da decisão dele. Se é procedente, procedente em parte ou improcedente, e a que ele julgou improcedente ou procedente. Qual a repercussão daquela decisão? Beleza? Sentença, eu falei mais alguma coisa que dessa? Não lembro. Alguém tem aí, só para eu dar uma Isso aqui eu olhadinha? anotei como prof. Classificação do juiz. A classificação vocês leem depois. Isso aqui não, eu tinha anotado. Ah, e ó, importante também dessa aula, os atos. Os atos do juiz. Beleza? Nós vimos os atos do juiz, que foram atos. Quais são os atos do juiz, né? Sentença, decisão interlocutória e despacho. E mais importante do que saber quais são, é saber o que são. Despacho são aqueles atos do juiz que não são decisórios, são apenas atos, despachos de mero expediente. Faz andar o processo, mas ele não decide nada. Decisão interlocutória são decisões incidentais, são decisões no meio do processo, mas que não põem fim ao processo. E sentenças são decisões terminativas, encerra o processo como um todo. Ok? Boa noite, boa prova para vocês. Semana que vem eu não vou estar aqui, mas só vou apresentá-los. Então, para aqueles que